Olá, turma. Bom, hoje nós vamos ver demonstração de sobras ou perdas, que seria a mesma coisa que a demonstração do resultado de uma empresa normal, de uma empresa comercial, a DRE, que vocês já estão acostumados. Só que na empresa cooperativa, no cooperativismo, nós fazemos uma demonstração de sobras ou perdas, porque a DRE ela vai apurar se a empresa deu lucro ou prejuízo. Mas como a cooperativa ela não tem esse fim, que é o fim lucrativo, nós temos que fazer uma demonstração de sobras ou perdas, onde nós separamos os atos cooperativos de atos não cooperativos. Bom, o que essa demonstração de sobras e perdas deve evidenciar? Bom, ela deve separadamente evidenciar a composição do resultado do período. Então, ela vai considerar os ingressos, que seriam, no caso, as receitas, né? A entrada de dinheiro, diminuído dos dispêndios, que são os gastos, do ato cooperativo e das receitas, custos e despesas do ato não cooperativo. Esta demonstração deve ser segregada por produto, serviço ou atividade desenvolvida pela entidade ou cooperativa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente separar o ato cooperativo, tudo aquilo que é feito entre os cooperados, as entradas de dinheiro e as saídas, e tudo aquilo que é realizado em ato não cooperativo, separando por receita, despesas e custos. Bom, para a gente fazer isso, é necessário que a gente tenha bem em mente o que é um ato cooperativo e o que é um ato não cooperativo. Então, um ato cooperativo são os praticados entre a cooperativa e os seus associados, os associados e a sua cooperativa, e entre cooperativas associadas entre si para a realização de um objetivo social. Então, nós temos como exemplos de atos cooperativos: fornecimento de bens ou serviços associados para atender aos objetivos sociais, participação em sociedades cooperativas públicas ou privadas para atender a objetivos sociais, fornecimento de créditos aos associados das cooperativas de créditos. Isso tudo são exemplos de atos cooperativos, ou seja, atos entre a cooperativa e seu associado. O que seria um ato não cooperativo? Um ato não cooperativo são aqueles que importam em operação com terceiros não associados, ou seja, toda vez que os associados ou a nossa cooperativa fizeram uma operação com alguém que não é associado à cooperativa, isso é um ato não cooperativo. Então, nós temos como exemplos de atos não cooperativos: fornecimento de bens ou serviços a não associados para atender objetivos sociais, participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para atendimento de objetivos acessórios ou complementares, e a contratação de bens e serviços de terceiros não associados. Então, um ato não cooperativo são todos aqueles atos que a gente faz com terceiros, com pessoas que não fazem parte da nossa cooperativa ou de outra cooperativa que esteja associada à nossa. Algumas considerações, né, gente? Pela Lei 5.764/71, os resultados das operações das cooperativas serão contabilizados em separado, de modo a permitir a cálculo da incidência de impostos. Então, por isso que nós temos que separar o ato cooperativo do ato não cooperativo, porque sobre o ato cooperativo não tem algumas incidências de impostos, então não há incidências de impostos.
E sobre o ato cooperativo, nós calculamos normalmente contribuição sindical, imposto de renda, né? Há toda uma carga tributária em cima do ato não cooperativo. Então, ingressos e receitas é a venda de produtos ou serviços sem qualquer desconto bruto, sendo que ingresso nós temos para o ato cooperativo e receitas para a entrada de dinheiro para ato não cooperativo. Sobras ou perdas e resultado não operacional é a venda ou a baixa de bens do ativo permanente, é um ganho ou uma perda de capital. Dispêndios, gastos do ato cooperativo. Despesas com imposto de renda e contribuição social. São despesas apuradas, né, sobre o lucro líquido do ato não cooperativo. Sobras ou perdas, a apuração do ato cooperativo. Então, como a cooperativa ela não visa dar lucro, sobras ou perdas é a minha apuração do ato cooperativo. Lucros ou prejuízos, apuração do ato não cooperativo. Então, quando eu tenho lucro ou prejuízo, é a minha apuração do ato não cooperativo. Então, sobras é a diferença positiva entre o ingresso, tá, que é a entrada de dinheiro, e o dispêndio, que é a saída do dinheiro do ato cooperativo. Se sobrar, se tiver sobras, serão destinadas ao fundo de reserva no mínimo 10% e a RATS, pessoal, o RATS é uma reserva de assistência técnica, educacional e social, no mínimo de 5%. Após a Assembleia delibera sobre o resto da sua destinação. Então, toda vez que a cooperativa tem sobras, ela tem que fazer um fundo de reserva de no mínimo 10% e 5% para o RATS, que é esse fundo de assistência social e educacional. Após, persistindo as sobras, a Assembleia, né, vai deliberar sobre a destinação. Normalmente é distribuído entre os sócios da cooperativa. Perdas é a diferença negativa entre os ingressos, que são as entradas de dinheiro, e os dispêndios, né, que são as saídas do ato cooperativo. Serão absorvidos pela reserva legal. Se for insuficiente, deverá ser debitada no patrimônio líquido na conta perdas não coberta pelos cooperados, após a deliberação da Assembleia Geral. Estas serão rateadas entre os associados conforme disposições estatutárias legais e registradas no ativo, né, em perdas a receber de associados. Então, se existir uma perda, se a diferença entre o ingresso e o dispêndio for negativa, a diferença do ato cooperativo, o que acontece? Aquele fundo de reserva, ele tenta absorver esse valor, aqueles 10% que é feito quando tem sobras. Se aquele valor não for suficiente para absorver essa perda que teve nesse período, aí é de responsabilidade dos sócios, né, dos associados, que são chamados associados, a pegar e restituir esse valor dessas perdas. Lucro, né, gente, é importante dizer que o lucro é do ato não cooperativo. Então, resultado líquido positivo oriundo dos atos não cooperativos deve ser destinado integralmente para a RATS, Reserva de Assistência Técnica e Social, não podendo ser rateado entre os associados. Então, toda vez que receita menos despesas me der um valor positivo, me der um lucro do ato não cooperativo, este lucro, depois, claro, de pago o imposto de renda, porque o ato não cooperativo, ele tem toda uma incidência de imposto dentro dele, né? Imposto de renda e contribuição social, normalmente, né? Depois disso, se ainda persistir esse lucro,
ele será destinado à RATS, que é a Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social. Prejuízo. Bom, prejuízo é o resultado líquido negativo, oriundo dos atos não cooperativos, será absorvido pela reserva legal, se estas forem suficientes, poderá ser coberto pelas sobras líquidas. Se persistir a insuficiência, será rateado entre os sócios conforme disposição estatutária e será registrado no ativo prejuízo a receber dos associados. Então, se houver prejuízo e não do ato não cooperativo e ele não tiver um fundo de reserva que absolva esse prejuízo, igualmente os associados é que serão responsabilizados por esse prejuízo. Então, só as de plano de assistência à saúde, essas a legislação muda um pouquinho. Então, sempre que for tratar delas, é bom dar uma olhadinha na legislação. Bom, aqui nós temos um modelo de sobras ou perdas em cooperativas, conforme a norma brasileira de contabilidade técnica 10.8. Então, ali nós temos ingressos. Lembrando que de ingresso nós temos 50 mil, que é o ato cooperativo. E de receita, que é do ato não cooperativo, nós temos 10 mil. Nós temos deduções, dos atos cooperativos de 2 mil e de atos não cooperativos de R$1.000. Ingressos e receita líquida, então nós temos um ingresso líquido de 48 mil e uma receita líquida de 9 mil, menos o custo da mercadoria vendida, que é um CMV, que no ato cooperativo foi 3 mil e no ato não cooperativo nós temos 2 mil. Nós temos sobras de 45 mil e um lucro bruto de 7 mil. Depois nós temos dispêndios, que são os gastos do ato cooperativo, no total de 5 mil. E em despesas operacionais, que são do ato não cooperativo, no valor de R$1.000. Aí nós vamos ter sobras de 40 mil e um resultado operacional de 6 mil. Aí depois nós temos de resultado não operacional, nós temos R$500 negativo do ato não cooperativo. Então nós temos sobras de 40 mil e o resultado antes do imposto de renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido, 5.500. Nós temos um imposto de renda e uma contribuição social sobre o lucro líquido, mais ou menos na base de 30% ali, deu 1.650. Então, 5.500 menos os 1.650, nós obtemos um lucro líquido de 3.850. Lembre-se que os atos cooperativos não têm incidência de imposto, então as sobras do ato não cooperativo continuam R$40 mil. Bom, aí nós vamos reservar o fundo de reserva na base mínima, 10%, então 4 mil no ato cooperativo. Depois o fundo de reserva para educação e social na base de 5%, o RATS, 2 mil. Então, 40 menos os 4 e menos os 2, nós temos de disposição, sobras à disposição da cooperativa, 34 mil. O lucro, aquele que nós tínhamos pós imposto de renda e contribuição social do ato não cooperativo, ele foi imediatamente transferido para onde? Para o Fundo Educacional e Social, que é o RATS. Então tá ali, 3.850. Então, na verdade, de RATS, nós temos 2 mil, que nós tínhamos que fazer um fundo de 5% obrigatório, tendo sobras, e como nos sobrou 40 mil,
destinamos 10 mil para o fundo de reserva e 5 mil para o RATS, mais os 3.850, que é o lucro do ato não cooperativo, que não pode ser distribuído entre os associados, tem que ser inteiramente jogado para o RATS. Então, de RATS nós temos, na verdade, 5.850, 2 mil de ato cooperativo, que nós temos que fazer essa prescrição de 5%, e 3.850 dos atos não cooperativos.